Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes e complexas do cristianismo. O apóstolo Pedro. Ele não era um teólogo erudito ou um nobre e influente. Era um homem simples, um pescador da Galileia, cujo encontro com Jesus transformou não apenas sua vida, mas o curso da história. Vamos voltar no tempo, para as margens do mar da Galileia. Lá encontramos Simão, um pescador experiente, mas frustrado. Ele e seu irmão André passaram a noite inteira lançando as redes e não pegaram absolutamente nada. O sol já estava subindo e o cansaço batia forte. É nesse momento de desânimo que um homem se aproxima. Era Jesus. Ele entra no barco de Simão e, depois de ensinar, a multidão que se reunia na praia vira-se para ele e diz algo que parecia loucura. Leva o barco para águas mais profundas e lancem as redes para pescar. Imaginem a cena: Simão, o profissional, ouvindo um carpinteiro lhe dar instruções sobre pesca, justamente depois de uma noite inteira de fracasso. Mesmo assim, algo na presença e na autoridade de Jesus o moveu. Ele respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. O que acontece a seguir é um milagre que muda tudo. As redes se enchem de tantos peixes que começam a se romper. Eles precisam da ajuda do barco vizinho, de Tiago e João, para não afundarem. Diante daquela pesca milagrosa, Simão cai de joelhos. Ele não vê apenas peixes, ele vê o poder divino diante dele e, ao mesmo tempo, enxerga sua própria pequenez. Ele diz: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Mas a resposta de Jesus é cheia de graça e propósito. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. E naquele momento, Simão, André, Tiago e João deixam tudo para trás, menos barcos, redes, sua antiga vida, menos para seguir Jesus. É aqui que Simão, o pescador, começa sua jornada para se tornar Pedro, a rocha. Ao longo dos 3 anos seguintes, Pedro se torna parte do círculo mais íntimo de Jesus. Ele está presente em momentos cruciais. Ele vê Jesus acalmar tempestades, curar doentes e até mesmo ressuscitar os mortos. Pedro é impulsivo, apaixonado e muitas vezes fala antes de pensar. Lembrem-se da vez em que Jesus andou sobre as águas, enquanto os outros discípulos estavam apavorados, pensando que era um fantasma. Pedro, com sua fé audaciosa, grita a Senhor: Se eis, tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus o chama e Pedro sai do barco. Por um instante, ele faz o impossível. Ele também anda sobre a água, mas então ele desvia o olhar de Jesus e repara na força do vento e das ondas. O medo toma conta e ele começa a afundar, clamando: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estende a mão e o segura, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa cena resume perfeitamente quem era Pedro: cheio de fé, mas também suscetível à dúvida e ao medo. Uma mistura de coragem e fraqueza que nos conecta profundamente a ele. O ponto de virada na identidade de Pedro ocorre em Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos discípulos: Quem o povo diz que eu sou? Eles dão várias respostas: João Batista, Elias, um dos profetas. Então, Jesus faz a pergunta diretamente a eles: E vocês? Quem dizem que eu sou? É Pedro quem se levanta e faz a declaração que se tornaria o alicerce da fé cristã: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa não foi uma simples opinião, foi uma revelação divina. Jesus confirma isso, dizendo: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue,
mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, Jesus muda oficialmente seu nome de Simão para Pedro, que significa rocha. Ele não era uma rocha por sua própria força, mas por causa da verdade que ele confessou. Jesus estava declarando que a fé em sua identidade divina seria o fundamento sólido de sua igreja. No entanto, a jornada de Pedro estava longe de ser um caminho reto e fácil. Logo após essa incrível declaração, sua humanidade falha aparece novamente. Quando Jesus começa a falar sobre sua morte e ressurreição, Pedro, em seu amor protetor, o repreende, dizendo que isso jamais aconteceria. A resposta de Jesus é dura. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Pedro, a rocha, em um instante, se torna uma pedra de tropeço. Isso nos ensina uma lição poderosa. Nossa maior força pode se tornar nossa maior fraqueza quando tentamos colocar nossos planos acima dos planos de Deus. E então, chegamos à noite mais sombria da vida de Pedro, a noite da prisão de Jesus, na última ceia, com uma confiança que beirava a arrogância. Pedro declara a Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus, com tristeza, responde: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Horas depois, no pátio da casa do sumo sacerdote, enquanto Jesus está sendo interrogado, a profecia se cumpre. Primeiro, uma serva o reconhece. Com medo, Pedro nega: mulher, não o conheço. Pouco depois, outra pessoa o aponta: você também é um deles. Novamente, a negação: homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, um terceiro insiste, notando seu sotaque galileu. E pela terceira vez, Pedro nega, desta vez com pragas e juramentos: homem, não sei do que você está falando. E no exato momento em que as palavras saem de sua boca, o galo canta. O Evangelho de Lucas nos conta um detalhe devastador. Naquele instante, Jesus, que estava sendo levado, se virou e olhou diretamente para Pedro. Aquele olhar não era de condenação, mas de dor e amor. O peso do que ele havia feito o esmagou. Pedro sai dali e chora amargamente. Seu mundo desabou. O homem que prometeu morrer por Jesus o negou para salvar a própria pele. A rocha havia se quebrado em 1000 pedaços. Por alguns dias, Pedro e os outros discípulos se escondem, cheios de medo, confusão e luto. Aquele que eles acreditavam ser o Messias estava morto. A esperança parecia ter acabado. Mas então, no terceiro dia, as mulheres trazem uma notícia inacreditável: o túmulo está vazio. Pedro e João correm para ver com os próprios olhos. Eles encontram os lençóis de linho, mas o corpo de Jesus não está lá. A semente da esperança começa a brotar novamente. Pouco tempo depois, Jesus ressuscitado aparece a eles. Mas a restauração completa de Pedro ainda estava por vir. Acontece de uma forma linda e simbólica. Novamente, na praia do mar da Galileia, o mesmo lugar onde tudo começou. Depois de mais uma pesca milagrosa, Jesus prepara o café da manhã para eles. Após a refeição, ele se volta para Pedro. 3 vezes Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Não, Pedro, a rocha, mas Simão, seu antigo eu. 3 perguntas, ecoando as 3 negações. A cada vez, Pedro responde, com crescente humildade: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele não se vangloria mais de sua força. Sua confiança agora está no fato de que Jesus conhece seu coração, mesmo com suas falhas. E a cada resposta, Jesus lhe dá uma missão:
apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Essa conversa não foi uma punição, foi uma restauração completa. Jesus estava curando a ferida da negação e reafirmando o chamado de Pedro. Ele não o descartou por causa de seu fracasso. Pelo contrário, usou sua falha para transformá-lo em um pastor mais humilde e compassivo. Pedro aprendeu da maneira mais difícil que a verdadeira força não vem de si mesmo, mas da graça de Deus. E que transformação! O Pedro que vemos no livro de Atos é um homem completamente diferente. No dia de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, aquele que negou Jesus por medo de uma serva, agora se levanta diante de uma multidão de milhares de pessoas em Jerusalém. Ele prega com uma ousadia impressionante, proclamando que Jesus, a quem eles crucificaram, é Senhor e Cristo. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se converteram. A rocha estava, de fato, se tornando o fundamento da igreja primitiva. A partir daí, Pedro se torna um líder destemido. Ele realiza milagres, enfrenta as autoridades religiosas, é preso, mas nunca para de pregar o evangelho. Ele foi o primeiro a levar a mensagem aos gentios, na casa de Cornélio, um centurião romano, abrindo as portas da fé para todo o mundo. A jornada de Pedro nos mostra que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Ele usa pessoas comuns, impulsivas e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. A história de Pedro é uma história de graça, é a prova de que o fracasso não é o fim. Suas quedas, sua negação, seu choro amargo, tudo isso fez parte de sua formação. Ele aprendeu que a dependência de Deus é mais importante que a autoconfiança. Sua vida nos dá esperança. Porque se Deus pôde usar um homem como Pedro, com todas as suas falhas, Ele certamente pode usar cada um de nós. A tradição cristã nos diz que Pedro continuou seu ministério até o fim, viajando e fortalecendo as igrejas. Acredita-se que ele morreu como mártir em Roma, durante a perseguição do imperador Nero. Diz a história que, ao ser condenado à crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Um final que demonstra a profunda humildade que ele aprendeu ao longo de sua vida, de um simples pescador a uma rocha fundamental da fé. A vida de Pedro é um convite para seguirmos a Jesus, mesmo com nossas imperfeições, sabendo que sua graça é suficiente para nos perdoar, nos restaurar e nos usar para seus grandes propósitos. Espero que essa jornada pela vida de Pedro tenha inspirado você. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.